Ai, gente, olá! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindas e bem-vindos. Ai, vou começar, gente, chega de casa, eu começo a tirar tudo, vai me dar uma agonia, é tão grande. O amor, tá dando, todo mundo dando oi pra você. Vamos falar com a Carol. Vamos falar com a Carol. Então, lembrando vocês aí que a gente vai fazer agora uma live de consultoria com uma das nossas alunas, com a Carol, uma das nossas alunas que foram as mais rápidas para comprar o curso Beabá 5.0. Vamos lá, vamos chamar a Carol Miyake. Vamos ver se ela solicitou para participar. Não, mas a gente procura ela aqui. Carol ainda não. Aí, já chegou. Carol Miyake. Oi, Olá, tudo bem? tudo bem, vocês? Tudo certo. Como você está? Pouquinho ansiosa, mas tô bem. Normal. Eu acho. Carol, se apresenta pra gente saber quem é você, o que você faz, quando você tem, de onde você é, antes da gente começar o nosso papo. Tudo bem. Bom, eu sou de Brasília, tenho 27 anos, eu sou mãe em tempo integral, de dois nenenzinhos, e agora eu tô querendo fazer alguma coisa pra mim. Uhum. E ano passado teve um aniversário de uma sobrinha minha e eu falei, eu vou fazer o bolo dela. Uhum. Eu tenho uma prima também que faz bolos no litoral de São Paulo e eu me inspiro muito nela. E ela me falou de você. Aí eu comecei a te seguir, eu falei, nossa, tem esse curso e tal. Tá, mas tá, voltando ao assunto do bolo, né? O primeiro bolo que eu fiz. E eu me apaixonei. Eu falei, nossa, que gostoso, que prazer, que, né, uma coisa só pra mim. Uhum. Eu fiz o dela, aí eu fiz de uma outra sobrinha, aí chegou o meu. Eu sou apaixonada por Red Velvet. Uhum. E eu comia sempre num France Café, aqui em Brasília. Uhum. Só que aí eu comecei a comer, eu falei, nossa, mas não tem o mesmo sabor de antes, não, né, não tá me agradando tanto. Eu falei, vou fazer no meu aniversário. Uhum. Aí procurei receitas e fiz, amei, todo mundo amou e foi maravilhoso. Fiz adaptado ao meu gosto, né, bastante recheio, fiz com geleia, ficou perfeito. Daí, então, eu fiz o bolo de todo mundo nesse ano, da minha sogra, do meu esposo, do meu pai. Aí apareceu o curso em novembro. Aí eu falei, gente, eu quero fazer. Eu quero porque eu acho que é uma coisa que assim, eu me encontrei, eu gosto de fazer e eu vou me aprofundar mais, vou aprender melhor sobre como fazer, estruturação, porque eu tinha muito medo disso, né? Eu sempre achei lindo os bolos altos, mas eu sempre imaginei também que não era... A rapadura é doce, mas não é mole, né? Eu queria ficar tão fácil de fazer e o negócio foi ficar ok. Aí eu fiz o curso e amei. Você conheceu a gente próximo da data de novembro? Foi antes? Quando que você conheceu a Cake Lover? Eu acho que foi um pouco antes de novembro. Tá. Acho que um mês antes de vocês lançarem o curso. Tá bom. Legal. Mas pra gente poder se situar aí, que caminho que a gente entrou na vida da Carol aí. Isso. Maravilhoso, eu amei, eu amo o curso. Nossa, chegou um dia assim que eu falo pro meu esposo, ó, agora você chegou, fica com as crianças, que eu vou assistir as lives, eu vou assistir as aulas e vou fazer os bolos e vou fazendo. E todo final de semana era um bolo diferente. Maravilha. Quanto tempo tem seus filhos? Vai fazer 4 anos agora em abril e a outra tem 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8. Ai, meu Deus. Legal, Carol. E aí quando você... Bom, você comprou o curso, você fez os testes, você falou que tá fazendo bolo aí com uma certa frequência e tal. Mas esses bolos todos que você faz para a família, para você tá vendendo? Como que tá a Carol no mundo comercial, de negócios em si com bolo? Então, por enquanto é só família, mas eu quero começar a comercializar, obviamente. Aí eu até criei uma página já, meio que mostrando o que eu faço, como é,
Tem foto dos bolos, tem foto da parte interna dos bolos, né? E eu quero completar. Mas eu acho assim que é um pouquinho complicado. Teve até uma vez que eu fiz o Red Velvet aqui e minha mãe deu para uma vizinha dela que estava grávida. Ela falou assim: ai, gente, mandando no grupo do condomínio, gente, eu quero um bolo. Assim, minha mãe falou assim: olha, você deu muita sorte. Minha filha acabou de fazer um Red Velvet, você quer? Ela experimentou, amor, fez propaganda lá e tal. Mas aí na hora que você fala o preço, porque não é barato, né? Tá bom que eu acho que na época eu cobrei um pouquinho a mais, porque eu não tinha nem noção de precificação de nada. Mas aí é um pouco mais complicado. O que eu pensei? Eu vou começar vendendo fatias, né? Que você até mostra no curso, a forma de fazer as fatias bonitinhas, de degustação, para as pessoas conhecerem, porque eu acho que é uma forma mais fácil de ter uma aceitação maior, no caso, porque não é barato. Nem para fazer, nem para comprar. Porém, é uma forma deles conhecerem, né? Sim, com certeza. E quando você diz que não é barato, por que você diz isso? Que não é barato? Ou qual a sua comparação aí? Então, eu falo que não é barato porque eu ouvi de outras pessoas. Mas eu sei exatamente os meus custos, eu sei que é um valor justo. Eu sei, né? Eu que vou lá no mercado, eu compro, as coisas estão cada dia mais caras. Meu Deus do céu, eu sei. Mas é até uma dúvida minha. Como, apesar do sabor, apesar da embalagem, eu quero fazer tudo bonitinho, fatia por fatia, em caixinhas, com fita e tal. Mas como fazer o cliente enxergar isso? Que existe um valor a mais. Porque é que às vezes as pessoas são um pouco hipócritas, eu acho. Você tá sabendo que o negócio tá subindo. Todo mundo vai no mercado, todo mundo sabe o preço das coisas. Mas na hora que você entrega o produto, a pessoa fica... É que, né? assim, as pessoas, elas precisam entender o valor que tem o seu produto. Porque na cabeça delas é um bolo. A pessoa não sabe o trabalho que dá para fazer um bolo. As pessoas não sabem o que está envolvido em fazer um bolo. Não sabe quanto que você gastou de estudo, de conhecimento. Então, assim, a gente parte do princípio que as pessoas não sabem, né? Você precisa mostrar o seu valor para as pessoas. E como que você mostra esse valor para as pessoas, né? Como que você faz as pessoas entenderem que o seu produto tem muita qualidade? Você precisa falar o tempo inteiro que seu produto tem qualidade. Né? Não falar, ó, meu produto tem qualidade, meu produto tem qualidade, meu produto tem qualidade. Você tem que estar ali mostrando, né? Mostrando o tipo de produto que você trabalha, como que funciona. Por que eu não uso isso e uso aquilo? Por que eu escolho esse chocolate e não escolho outro? As pessoas, elas começam a entender o valor que a gente tem quando a gente começa a se posicionar. Né? Quando a gente começa, eu não posso falar de jeito nenhum que não, meu bolo não é um bolo barato, eu sei que é caro, né? A gente já começa tirando esse negócio daí, né? A gente já tira meio que o pé. Então, você tem que mostrar esse valor para as pessoas. E não é simplesmente você falar, meu bolo é caro mesmo, e ponto. Você precisa entender. O que a gente precisa fazer, na verdade, a nossa tarefa aí como fornecedora, né, e tudo mais, como fornecedora de bolos e doces, de forma geral, é a conscientização do público. Porque, por exemplo, se eu falar para você, sei lá, se eu falar para você assim, ó, vou te vender um carro e esse carro custa 200 mil reais. Eu não preciso nem te falar que carro é esse, a gente já tem... No nosso cérebro já é automático, já vem um monte de carro na cabeça e você já imagina, nossa, 200 mil reais é muito caro para um carro. Você já pensa logo que é caro. Agora, se eu falo para você assim, nossa, ó, tem um apartamento numa região nobre, é um negócio muito top, um apartamento, sei lá, de 300 metros quadrados, que o valor dele é por 1 milhão, mas ele está sendo vendido por 200 mil, oportunidade única. Aí você vai falar, nossa, é muito barato. Tem alguma coisa de errado? Mas é o mesmo 200 mil reais, é o dinheiro 200 mil. Então, assim, mas por quê? Porque a conscientização é diferente. Então, o nosso trabalho é de conscientizar o público, conscientizar o seu possível cliente. É o que a gente faz aqui, por exemplo, na Cake Lover. A gente passa muita informação para quê? Para conscientizar os alunos. Você, no caso, o público ainda que não é aluno, tudo. A gente passa um sistema de conscientização
para no final, quando vocês tiverem acesso ao valor do curso e ver tudo que a gente entrega, no final das contas você fala, caramba, aquele curso até que é barato por esse preço que é fornecido, porque tem muita coisa. Mas se eu não tiver esse poder de consciência e não passar isso para você, se eu falar para você assim que um curso custa R$2.000, você fala, nossa, mas é muito caro. Não dá Curso de bolo custa um R$2.000, curso de você tá bolo, louca? R$2.000 é muito caro, não dá para comprar. Então, assim, Sim. tudo que a gente tem que passar é um pouco de... A gente tem que ser meio que professor, assim. Você tem que estar Você tem que conscientizando. ensinar o seu cliente. Exato. Essa palavra conscientização, acho que ela cabe, encaixa perfeitamente. E quando a gente está começando, a conscientização ainda é pequena. Então, você vai fazer uma venda ou outra para uma pessoa mais conhecida e tal. E aos poucos isso vai se transformando igual uma bola de neve. Mas como que você tem que fazer para isso não cair? Você nunca pode parar a sua conscientização. Você nunca pode deixar de fornecer informação para o seu possível cliente. E o caminho mais fácil da onde fornecer essas informações é rede social, né? Então você não pode deixar isso cair. Você tem que estar ali informando. Eu vi que, quer dizer, eu vi não, pelo que você falou, esse Instagram que a gente está falando é o seu pessoal, você deixou um destinado e colocou um específico para confeitaria, né? Então, nesse seu perfil que você criou, você chegou nessa decisão de colocar um perfil específico para confeitaria, você não pode deixar, vamos colocar assim, você não pode deixar a peteca cair ali, você tem que estar conscientizando o seu público a todo tempo. E no seu perfil pessoal, você tem um número legal de seguidores, você tem 2.600 pessoas. Se você imaginar 2.600... Eu sempre tento imaginar, assim, pra gente ter noção do tanto de pessoas que a gente... Porque às vezes a gente tá começando e fala assim, sei lá, eu tenho 400, 500 seguidores. Aí fala assim, cara, mas só tenho 400, 500 seguidores. Aí para e pensa nisso fisicamente, você falando para 400, 500 pessoas. Já é gente pra caramba. Aí fala, 2.600 gente, um monte de gente na minha frente, é muita gente junta. Então, assim, você tem um público legal e esse público você pode atrair. São tudo possíveis clientes também. Conhecidos e tudo mais, todo mundo no final gosta. A maioria, se não é todo mundo, mas a maioria das pessoas gosta de bolo, né? Que é comer bolo. E aqui no seu Instagram, no seu Instagram pessoal, a gente não acha a sua página da confeitaria. Ainda não coloquei. Porque Então, eu ainda tô com. Ela tá ativa. Você está já estruturando tem... isso, né? Exato. Tem acho que 150 seguidores, mas eu tô colocando aos poucos, foto dos bolos, explicando as coisas. E direto aqui no meu Instagram mesmo, pessoal, quando eu faço os bolos, eu posto nos stories, foto da massa, foto da ganache, tudo bonitinho, fazendo os produtos que eu uso. Meio que tá instigando, né? Fazendo daquela lombriguinha, daquela vontade de comer. Sempre pode. Não, isso daí é muito bom. Mas assim, porque a gente nem chegou ainda falando de dúvidas e tudo mais, mas só para... acho que é importante a gente pegar esses ganchos e pegar até a forma que a gente se expressa e a forma que a gente passa isso, porque se na nossa mente a gente tá com isso assim de o bolo não é barato e tudo mais, por isso que eu falo, é sempre a comparação, né? Quando a gente fala que alguma coisa é barato ou caro, você está comparando com o quê? É isso que a gente tem que... A gente sempre está comparando com alguma coisa. O ser humano é assim, a gente sempre está comparando e está certo. A gente tem que comparar mesmo para a gente ter padrões e tudo mais, da gente conseguir ter raciocínio lógico e raciocínio rápido para isso. Mas é importante a gente fazer uma conscientização muito limpa, uma conscientização muito clara com o nosso cliente. E lembrando assim, quando a gente fala de valor, o valor é sempre a percepção que o seu cliente tem. Então, como que você cria mais valor para o seu cliente? Você entendendo qual que é a necessidade dele. Você tem que entender qual que é a percepção do seu cliente. E cada cliente vai ter uma percepção diferente. Um cliente vai achar legal a parte de decoração, que fica muito bacana com o Buttercream, e você pode fazer diversos tipos. Outro cliente vai achar legal porque o sabor do Buttercream é melhor do que, sei lá, do que pasta americana, que ele não vai comer. Ou
Ou ele quer saber só do sabor do bolo, Ou ele ele não tá quer- nem aí pra decoração. Exatamente, mas você vê, cada um tem uma percepção diferente. Sim. Então, a nossa função qual que é? É entender qual que é a necessidade desse cliente e cada público também vai ter. Por exemplo, o público de Brasília, da sua região, ele vai ter uma percepção de valor diferente. O público aqui de São Paulo, para a gente, vai ter uma percepção diferente. Cada local tem a sua percepção. E como que você vai entender isso? Só perguntando e questionando o seu cliente. Então, por exemplo, no seu Instagram, utiliza o seu Stories fazendo caixinha de pergunta e perguntas inteligentes que vai fazer com que você traga conteúdo para matar aquelas dúvidas. Então, por exemplo, quando a gente fala de um bolo, o que você mais gosta de ver? Qual que é um dos fatores principais para você comprar um bolo? Você coloca, sei lá, decoração, sabor do bolo, se ele tem uma massa mais molhada, se ele tem uma massa mais seca, aí você deixa ali. As pessoas vão votar. Aí você dali já consegue entender como que seu público está agindo. Legal. Aí depois daquilo você pode extrair outras perguntas que vai fazer com que você gere conteúdo que entregue valor para aquilo que o seu cliente está buscando. E aí você cada vez vai refinando isso. E quando a gente faz esse tipo de pesquisa e pergunta para o cliente, não é só uma vez. Você faz, passou 2, 3 semanas, repete, porque vai vindo pessoas novas e as pessoas também vão mudando um pouquinho. Ao ponto que você vai esclarecendo, elas geram outras dúvidas, uma dúvida gera outra e vai indo. E aí você vai fazendo essa pesquisa com a audiência para entender sempre o conteúdo e informação que você tem que informar e passar para ele. Isso é extremamente importante para você entregar aquilo que o cliente quer, não aquilo que você acha que é o melhor. Isso é algo, parece simples, é óbvio, mas às vezes a gente não tem tanta clareza. A gente coloca muito, às vezes, a nossa opinião e às vezes o cliente tudo não está buscando isso. Então, faz sempre esse tipo de pesquisa que vai ajudar bastante na sua divulgação, na sua forma de comunicação. Isso daí é sempre É muito até legal relevante. você fazer isso, a princípio, talvez no seu Instagram pessoal. Às vezes você tem mais gente, as pessoas te conhecem, sabem que você está nessa empreitada, eles podem te ajudar um pouco mais. Né? Porque às vezes você coloca lá no Instagram que você criou novo e ninguém vai interagir com você e você meio que não vai saber o que fazer. Então você pode começar por aí já perguntando para as pessoas, né? Vendo o interesse delas. Isso é muito legal você fazer. Né? Por que você acha que eu coloco tanta pesquisa, tanta pergunta, tanta caixinha aqui na Cake Lover, né? Não é só porque a gente quer ensinar o público, a gente também quer aprender com ele. Né? Então a gente está sempre aprendendo a todo momento. Então, se você vende alguma coisa, você tem que aprender com o seu cliente também o que ele precisa. Então, eu posso ter me expressado um pouquinho mal. Eu quero dizer o seguinte, eu entendo tudo isso, né? Eu entendo que você tem que mostrar o seu valor. Era até uma dúvida minha. Tá. Porque em Brasília mesmo, acho que toda região tem muito grupo de Facebook, de mães, disso, aquilo, outro. E eu participo, né? Faz muito tempo. E eu vejo muita gente perguntar, eu quero indicação de tal coisa. Aí a pessoa manda lá. Ou às vezes já coloca cardápio, valores. Nossa, as pessoas são cruéis. Então, as pessoas são Nossa, mas o que vai nisso? Nossa, mas fulano faz mais barato. Qual é a melhor forma de não selecionar os clientes, mas de você chegar exatamente no tipo de cliente que você quer, no tipo de cliente. Acho que você falou agora, né? Com as enquetes, com perguntas e tal. E assim, isso assim, bom, um negócio que você falou é muito verdade. As pessoas são cruéis, realmente. Porque as pessoas, normalmente quando respondem ou quando falam alguma coisa, elas nem pensam que do outro lado também tem uma pessoa. Ela simplesmente é direta, responde e às vezes até machuca da forma que fala e tudo mais. Mas pega tudo essas argumentações e isso e se alimenta de informação para como que você pode passar a sua informação. E tudo, por exemplo, se falar para atingir tal público, porque eu tenho um preço mais elevado, eu tenho um produto diferenciado e tudo mais, tudo isso é muito do seu posicionamento, né? Então, por exemplo, você tem um preço diferenciado,
você sabe que o seu posicionamento tem que ser diferenciado. Você sabe que a sua imagem no Instagram tem que ser diferenciada. A qualidade, a beleza do seu bolo, as suas fotos também tem que ser diferenciada. E não é só isso. Por exemplo, quando você vai entrar num grupo desse e alguém pede uma indicação e você simplesmente vai lá, eu faço bolos, tá aqui meu cardápio. A pessoa não conhece, ela não sabe qual a qualidade do seu produto. Com certeza ela só vai olhar e falar, ela não vai vir no seu Instagram, ela não vai ver nada. Então, o que é o melhor a se fazer quando você vai entrar num grupo assim, que você quer se indicar, que você quer falar do seu trabalho? Você começa falando da sua história. Quem que você é? Quem que é a Carol? O que que a Carol faz? Eu sou mãe de 2 filhos, eu comecei uma empreitada dentro da minha casa, eu me profissionalizei, eu fiz um curso XYZ, eu investi muito nessa minha nova carreira, eu faço bolos diferenciados com uma cobertura que ainda não é tão conhecida, mas ela é uma cobertura premium, que ela é muito maravilhosa. E aí, você se vende. E você falando a sua história, de quem você é, que você é a Carol, que você tem 27 anos, que você é casada, que você tem 2 filhos, a pessoa não vai chegar lá dando 2 pés no seu peito, nossa, o que tem ouro nesse bolo? Não vai falar. Sabe? Porque a pessoa vai se identificar com você na hora. Vai falar, poxa, ela é mãe, ela é uma mulher igual eu, ela tá batalhando para ter um negócio dela. Então a pessoa se identifica com você na hora. Você cria conexão, né? Então, assim, sempre que a gente for falar de preço, a gente precisa se conectar com as pessoas. É um negócio assim, quando eu tava começando, né? Quando eu tava começando a dar curso, nem vamos falar da minha parte de encomenda, que o caminho é longo. Mas quando eu tava começando a dar curso, as pessoas ainda não me conheciam, elas não sabiam quem era a Bruna, não sabiam o que eu fazia, eu não tinha aparecido na Ana Maria Braga ainda. Então, eu cobrava super baratinho no meu curso. Depois que eu quis aumentar um pouquinho o meu curso ainda sem criar uma conexão com as pessoas, então sair de 100 para 300 reais, eu ouvia muita gente falando, o seu curso é muito caro, que absurdo, cobrar 300 reais um curso de bolo. Eu escutava, né? Hoje a gente cobra... Isso sem as pessoas saberem o conteúdo, né? Isso sem as só pessoas tem informação do a preço. pessoa só tem informação do preço, porque eu jogava lá, olha, o curso é 300 reais. E o que acontece nessa época? Aí pega só uma conexão com aquilo que a gente acabou de falar. O que acontecia é que o nível de conscientização do público referente ao curso, referente a Bruna, era muito baixo. Então, do outro lado, você enxerga caro. Sim, as pessoas não entendiam o valor que eu tinha para passar para elas ali naquele momento. Elas não conseguiam entender, mas era um problema meu. Eu não passava isso para elas de uma maneira eficaz. A partir do momento que eu comecei a passar isso de uma maneira muito eficaz, hoje as pessoas pegam o meu curso que custa 2 mil reais e falam, caramba, Bruno, o tanto de conteúdo que tem, seu curso é barato. Então assim, eu cobrava 300 reais, eu só ouvia que meu curso era caro. Hoje eu cobro 2 mil. Não é o mesmo curso. Não tá? é claro que não é a mesma, não se compara, né? Não é a mesma coisa. Mudou o produto. Mas só para entender que a gente precisa saber se posicionar com algumas coisas. Eu não sabia me posicionar. Então é aquele negócio, não vai pegar seu cardápio e jogar lá naquele monte de comunidade do Facebook por um monte de gente falar, nossa, um monte de groselha. Porque as pessoas gostam de falar groselha. Isso é do ser humano, infelizmente. Todo mundo tá aí para falar mal de tudo, para reclamar de tudo, para ser cruel. Principalmente na internet, né? Principalmente na internet, que as pessoas estão escondidas aqui, ó, né? Então, não estão dando a sua cara a tapa, né? Com certeza, se fosse frente a frente, ninguém teria coragem de falar, nossa, tem ouro no seu bolo, menina? Que bolo caro. Ninguém ia falar isso na sua frente. Então, se apresenta, deixa que as pessoas se conectem com vocês, deixa as pessoas entenderem quem que você é, né? O que você faz, qual que é a sua vida, por que você está fazendo aquilo. E aí a gente acaba, né, criando uma conexão um pouco melhor com as pessoas. Isso, para quando a gente está começando, é muito importante, muito importante. Depois que eu criei um nome, as coisas são um pouco mais fáceis, né? Hoje é muito mais fácil para mim vender um credibilidade, tem uma história, sim, muita coisa. Mas quando a gente está começando, a gente precisa fazer as pessoas entenderem quem a gente é. Entendi. Muito bom. E eu tinha muita dúvida nesses quesitos. E assim... Eu nunca vendi nada, então... E a princípio, você tem que ter um posicionamento muito forte, né? Você tem que ter ali, já desde o início, um posicionamento muito forte.
E a princípio, por exemplo, você fornece, não sei, um bolo para uma amiga ou para algum conhecido, tal. Manda um WhatsApp, pede feedback, e aí, o que você achou e tal. E você vai acumulando e juntando esses feedbacks. No final das contas, mesmo você tendo uma entrega gratuita, o feedback ele é verdadeiro. Então, Sim. você pergunta, e aí, o que você achou? Ah, e como foi a cobertura? Nossa, e a decoração? Ah, e o bolo, sei lá, depois você congelou, teve sobra e tal. Você vai pegando esses pontos, porque tudo isso são pontos que são provas para você. Provas de cliente, não importa se o cliente pagou ou não. É um cliente que você forneceu de forma gratuita, que seja, mas ele te deu um feedback e aí aos poucos você vai tendo um acúmulo de provas onde você consegue mostrar para outros clientes aquilo que as pessoas estão falando sobre o seu produto. E isso é uma forma também, não sei, uma forma inteligente aí e prática de você conseguir provas e aumentar o nível de conscientização do seu público também. Excelente. Eu acho que questão de vendas eram essas minhas dúvidas mesmo, de posicionamento. Fiz aqui uma listinha e vocês conseguiram resumir. Ótimo. E, Agora, e aí, Carol, deixa eu te perguntar. Você chegou a formatar um cardápio, deixar já estruturado? Ainda como que você está planejando e fazendo isso daí? então, ainda não. Além dos bolos, eu gosto muito de cozinhar. Sempre gostei. Desde criança, minha mãe ensinou a gente a fazer tudo. E eu sempre tive curiosidade. Gostei de tal coisa, eu quero aprender a fazer, porque eu quero colocar o meu toque, eu quero fazer do meu gosto. Uhum. E eu gosto muito de fazer quase tudo na cozinha. Então eu queria incluir algumas coisas. Não quero vender apenas os bolos. Eu gosto de fazer. Eu fiz curso de doces finos. Eu amo banoffee. E assim, eu morava no Paraná. Eu sou do Paraná, lá do interior do Paraná. Uhum. E eu comia muita coisa boa lá. Muita, muita coisa boa mesmo. Até quando eu ia para São Paulo, eu morria de comer coisa maravilhosa. Mas aqui em Brasília ainda não, eu não achava. Entendeu? Então eu aprendi a fazer muita coisa por conta disso, porque eu queria comer. Então eu dava um jeito de aprender e ia fazer. E até hoje eu sinto falta. Tanto é que às vezes eu chego pro meu marido assim de noite, no domingo, e falo, amor, eu quero um doce. Vou comer esse doce onde? Eu fico triste quando não sobra o bolo pra eu lá no freezer, né? Eu vou comer, porque eu quero comer um doce gostoso, né? E aqui eu não acho. Então, o que eu pensei? Em comercializar também esses doces, né? Por isso que eu ainda não montei o cardápio, até porque eu tava esperando dar uma folguinha aí pra eu conseguir sair sem as crianças pra resolver essas coisas na rua, né? Que antes de especificar tudo, eu preciso saber os custos de embalagens, né? Qual o valor que estão os produtos hoje, porque infelizmente todo dia tem um aumento das coisas, então por isso, né, que eu não fiz ainda tudo bonitinho. Por enquanto, tô só postando às vezes lá as fotinhas dos bolos, os ingredientes que eu uso, para as pessoas já saberem que em breve terão as coisas, terá o cardápio bonitinho, tudo certinho. Mas por enquanto não. Tá. Não, legal. Aí só toma cuidado na sua formatação de cardápio, porque principalmente no início e tal, para você não ter um leque de produtos muito grande. Ah, sim. Pode te complicar aí na hora de produzir, na hora de comprar, né? Na hora do mercado, na hora da produção, isso pode acabar te atrapalhando um pouco, né? Então, toma um pouco de cuidado. Eu sei, às vezes, eu era assim também, né? No meu começo, eu aprendi a fazer as coisas e eu queria vender tudo que eu sabia fazer. Só que assim, eu ficava loucaça. Nossa, doida. E aí a gente acaba perdendo dinheiro, porque você acaba comprando coisa no mercado que é mais caro, mas porque tá mais perto. A sua produção acaba não sendo tão legal, acaba sobrando coisa você joga fora. Então tem que tomar um mega cuidado com isso quando você for montar esse cardápio. É bom você ter, então, por exemplo, escolhe aí coisas que você sabe fazer muitíssimo bem, mas que não deixe muito extenso esse cardápio, né? Não precisa colocar 30 sobremesas. Né? Não. Cuidado. Não sou dessas. Cuidado. É legal você ter um produto de entrada aí, que seja num valor, né, financeiro mais baixo, mas
aí volta para aquilo lá, mais para você aumentar o nível de consciência do seu público sobre a qualidade do seu produto e aos poucos eles vão, o público vai migrando para um produto mais com valor financeiro maior, né? Sim, e não é só a apresentação, tá, Carol? Quando a gente vende um produto um pouco mais caro, a entrega e o atendimento desse produto tem que ser muito impecável. Não tô falando que você tem que ter a melhor embalagem do mundo, personalizada e tudo mais, né? Mas ter um cuidado, às vezes, de colocar uma velinha junto, um buquezinho de flor, um recadinho para o seu cliente, ter um atendimento bem legal para ele, porque eu sempre falo isso, na nossa área, o boca a boca é muito potente. Se a gente faz uma coisinha errada, Nossa, um monte de gente fica sabendo. Mas se a gente também atende muito bem esse cliente, né? Faz um produto, uma entrega legal, um monte de gente fica sabendo também, porque as pessoas gostam de indicar também, as pessoas adoram falar. Então, isso é bem bacana. Então, quando a gente está falando de um produto com valor mais alto, nunca esquece disso. Às vezes a gente fica focando tanto nesse negócio, né? De rede social, porque tem que mostrar, não sei o quê. Mas a parte humana falta, né? a parte humana tem que ser impecável, o seu atendimento, desde da hora que o cliente entra em contato com você até depois que ele começou o bolo. Sim, é muito importante isso. Eu ia criar a identidade visual já da AMI. Já coloquei o nome, é AMI Confeitaria Artesanal. Só que eu vi isso de uma maneira assim, eu conversei com várias pessoas. Uhum. E é óbvio que teve uma que eu me identifiquei mais, pela forma que ela explicou, pela forma que ela falou. Então, realmente, isso é muito importante. Uhum. Muitas vezes a gente deixa de comprar uma coisa que a gente queria numa loja, por exemplo, porque o atendimento foi péssimo. Exato. Às vezes você Que tá seria sonhando diferente, né? com aquele negócio e a pessoa te atendeu mal, você Não fala, mas não quero, não compra. Tá 3 meses Graças. juntando dinheiro para comprar um negócio. A pessoa te destratou, você não vai comprar. Você tá Isso é louco, verdade. compra. Isso é muito verdade. O que mais? Agora são dúvidas técnicas, eu acho, digamos assim, na questão do fazer, assim, não mais de vendas e tal, que vocês Legal. explicaram muito bem. Absorvi tudo aqui, já anotei tudo. Ótimo. Bruno, é o seguinte, esses dias atrás mesmo eu tava na página do Face e tinha umas moças falando sobre bater a manteiga antes de fazer o buttercream. Ela fica mais clarinha. De fato fica, porque eu faço cream cheese frosting e funciona bem. A manteiga fica bem branquinha. Só que no caso do buttercream, ele acaba perdendo alguma coisa, ele muda a estrutura. Na verdade, ele não muda nada. Assim, de estrutura ele não muda, mas ao meu ver, isso não tem necessidade alguma. Sabe por quê? Quando a gente fez o merengue, colocou a manteiga e tá ali batendo com a raquete, eu tô fazendo a mesma função. Eu estou batendo a manteiga, só que ela tá dentro do merengue. Então, por exemplo, você já fez o buttercream francês? Não. Buttercream francês é aquele de ovos inteiros. A hora que a gente bateu lá, fez a nossa patia bomba, ela tá bem amarelinha. Coloquei a manteiga, ela fica mais amarelinha ainda, porque eu tô adicionando mais a gordura da manteiga, que é mais escura. Conforme eu vou batendo, aquilo vai ficando claro, né? Então, assim, nos primeiros 5 minutos tá amarelo. Depois de 10 tá mais claro. Depois de 15 tá mais claro. Depois de 20 tá perfeito. Tá super clarinho. Então, essa função de bater, eu tô tendo a mesma. Quando eu bato a manteiga antes, lá atrás, eu também tô adicionando mais ar nessa manteiga e eu tô deixando meu buttercream mais bolha ainda. Então, pra mim, só dá mais trabalho, porque eu estou sujando um equipamento. Eu vou ter que lavar de novo pra bater merengue, né? E não é algo que vai mudar o resultado final do meu buttercream. O que vai deixar esse buttercream mais claro é a qualidade da manteiga que você vai usar. Isso, ponto, né? Tem que ser uma manteiga clarinha, né? Por exemplo, uma manteiga aviação e uma manteiga Itambé vão te dar resultados totalmente diferentes no seu buttercream. Sim, então, sem dúvidas. Claro que depois de um tempo batendo, a gente vai deixar esse buttercream mais claro. Isso é extremamente normal, tá? Mas esse negócio de bater antes, pra mim, é um trabalho totalmente desnecessário. A gente só perde tempo, suja. Não adianta nada. Deixa o buttercream mais bolhudo, mais cheio de bolha. Então, pra mim, não é algo que funciona muito bem, não. Eu já testei aqui, pra mim, não é o melhor resultado.
Ainda bem que eu tirei essa dúvida, porque eu ia fazer. Bom que já, né? Não ia dar errado, mas Não ia resolver muita coisa, né? não muda nada, né? Na verdade, pra mim, ele fica até com mais bolha. E no final das contas, o objetivo final que tem algumas pessoas, até algumas alunas testando isso, é porque elas querem um Buttercream mais claro, é isso? Mais branquinho. Mais branquinho. E assim, o E Buttercream... eu não sei por que tem tanto esse incômodo. mas é porque você tá acostumado com o Buttercream mais branquinho, porque eu já faço ele. Mas é que às vezes é a qualidade da manteiga, mas a pessoa que está acostumada a trabalhar com chantilly, na hora que pega um Buttercream, tem esse impacto, porque o Buttercream nunca vai ser branco igual chantilly. Isso não tem como, é impossível. Mas se você pegar... Não consegue comer um chantilly depois de comer Buttercream, pelo amor de Deus. Nunca mais você vai querer. Se você colocar uma gotinha de corante violeta, corante lilás, ele já fica esbranquiçadinho, já fica mais... Neutraliza, né? Ele já neutraliza. Então, isso pra mim, sinceramente, não tem necessidade alguma. Perda de tempo. Outra dúvida que eu tenho, porque eu sou a louca da cozinha, então eu assisto. Quando eu tô em frente à TV, ou eu tô assistindo série, ou eu tô assistindo programa de culinária. E eu sou apaixonada por aqueles programas americanos, aquele do Bud, aquele, Guerra de Cupcakes, Guerra dos Bolos, eu amo. E eu sempre vi o pessoal fazendo bolos com cereais, sucrilhos, aquele loops, e eu amo, né? E eu tentei fazer, mas eu não cheguei num sabor, assim, considerável. Aí eu queria saber, assim, se você pode me ajudar nisso. Se é possível deixar o sabor mais próximo. O que eles fazem, assim, o que eles fazem não, né? O que a... Ai, me fugiu o nome dela, que apareceu no... Que é dona do Milk Bar lá em Nova York. Isso. Sou louca pra comer. Ela faz... Você vai se decepcionar, não fica com esse negócio na sua cabeça não. Viu? Que eu já comi. O que eles fazem é uma infusão com cereal, né? Então faz uma infusão no leite, deixa o cereal lá pegando todo o sabor, então deixa lá a noite inteira dentro o cereal no leite. E depois eles coam esse leite com cereal, tira a parte do cereal e faz a massa do bolo, ou faz o que tiver que ser feito. Mas eu comi e assim, pra mim... Não tinha, né, o sabor, então. Não, na verdade ele fica bem doce, né? Porque a gente só tá colocando mais açúcar. É um bolo bem doce, assim. Pra mim não teve graça nenhuma, alguma. Assim. Pois é, eu até fiz também. Mas ficou assim, ficou... Aí eu fiz o cream cheese frosting e eu recheei com ele, né? Esse bolo. Aí eu substituí o leite, ainda até fiz um pouquinho do farelo dele pra colocar no meio da massa, mas... Não tive o resultado esperado. É que, assim, o paladar é que é muito lindo da gente ver, né? Eu também sou apaixonada nesses programas, eu acho muito lindo de ver. Mas na hora que a gente come, é uma decepção, é decepção atrás de decepção, assim. Porque a gente não tá acostumado com o paladar que eles têm, né? O paladar deles é totalmente diferente. Pra você ter uma ideia, a maioria dos bolos deles são recheados de buttercream. E Nossa! A maioria, você olha aquele recheio, é buttercream, né? Não foi nenhum recheio trabalhar. Diferente, por exemplo, do bolo dos russos. Cara, os russos, eles fazem uns recheios maravilhosos, né? Eles já usam mais uma outra base de confeitaria. Mas americano não, é buttercream. E é aquilo que a gente faz. Para cobrir o bolo, eles usam no recheio do bolo. Então, é um negócio bem sem graça, tá? Pra ser bem sério, você é doce e... Não tem nada demais, o que a gente faz aqui é muito mais gostoso. Com certeza. Tudo aqui é melhor, eu acho. Sim. A outra dúvida, Bruna, é o seguinte. Eu fui trabalhar com stencil. Tá. Tentei umas 3 vezes. Eu me estraguei o bolo todo. Ele marcou. Foi. Não estava gelado o suficiente? O que era? Ou o stencil que era muito rígido, ou... Na verdade, assim, ele precisa estar muito, muito, muito gelado. Muito gelado. Então, por exemplo, se você tirar e tá muito quente a sua cozinha, e você deixar muito tempo, porque às vezes você demora muito para trabalhar o stencil ali. Então, se demora demais para trabalhar e ele tá grudado no bolo e a sua cozinha tá quente, ele vai acabar grudando, melando. Às vezes a temperatura da sua mão segurando o stencil também
pode passar essa temperatura pro bolo. E aí ele vai melar também. Então, pegar um stencil um pouquinho mais molinho, você pode pegar até 2 alfinetinhos e colocar um em cada ponta assim pra segurar ele. Que ele segura bem. E aí você não vai tocar no bolo. Mas o mais importante, o bolo tá muito gelado e a cozinha tá muito fresca. Né? Se tiver quente demais e você demorar demais para passar ali no stencil, ele vai grudar, porque o bolo vai começar a amolecer, né? A cobertura começa a amolecer. Então tem que tomar vários cuidados. Às vezes a gente fica segurando com a mão e a temperatura da nossa mão passa por stencil também. Então tudo isso a gente tem que tomar um mega cuidado, porque se o buttercream começar a amolecer, ele vai manchar lá onde está em contato o stencil com o bolo. Mas, por exemplo, eu aplico o buttercream no stencil e deixo na geladeira ou eu posso tirar na hora? Não, você tira na hora. Você aplica, tira o excesso, alisa, passa a sua espátula alisadora e já puxa o stencil. Não precisa mandar para geladeira. Às vezes, quando a gente manda para geladeira, o buttercream ele endurece, né? Manteiga fica durão. E aí, tá, por exemplo, você passa o stencil, tá meladinho, a hora que você puxa pode quebrar o efeito. Então, assim, dá certo se você mandar pra geladeira. Mas se melou em algum momento, a hora que você tirar da geladeira vai estar marcado do mesmo jeito. Porque ele vai gelar do jeito que você colocou. Então, pus a mão quente lá, melou, eu pus na geladeira, a hora que eu tirei vai continuar marcado, só que duro. Entendi. Entendeu? Nossa, fiquei tão triste, tava tão empolgada. É normal, você vai aprendendo com o tempo. Não, sim, com certeza. Em relação à massa, Tá. eu não fiz ainda, eu tô perguntando porque eu fiz em uma outra ocasião também, mas era um brownie e eu estraguei o brownie todo por causa disso. Tá. Se eu vou adicionar nozes ou pistache na massa, eu preciso balancear a gordura ou não? Você não pode colocar em excesso. Lá na apostila, a gente coloca uma quantidade segura para você colocar em cada receita de massa. Mas não, por exemplo, um brownie. Se você for colocar os pedaços de nozes no brownie, você não precisa balancear a gordura. Você só tá adicionando um creque-creque lá. Só que você não pode colocar demais. Se colocar demais, você perde meio que a estrutura da massa. A massa começa a quebrar, porque você está colocando pedaços grandes de alguma coisa no meio de algo que precisa ser todo unificado, né? Que ele precisa se unir para virar uma massinha, para ele não se destroçar. Então, cuidado sempre com a quantidade, né? A gente nunca vai colocar demais. A gente coloca, eu falo, né? A gente pode muitas vezes colocar no olho, né? Igual colocar nozes num brownie, você pode até colocar de olho. Só que você não pode jogar aquele monte de nozes, senão ele não unifica, né? Não tem espaço entre o bolo e a noz, né? Pra ele se unificar. Entendi. Não deu nada bom. Ficou gostoso, mas ficou muito feio. Eu imagino. Ai, gente, olha, eu acho que no geral, assim, as minhas dúvidas maiores eram essas mesmo. A questão de posicionamento com o cliente, de como apresentar a minha marca, de como fazer o cliente realmente ver o valor, né? A gente sabe que a gente tem a nossa casa, tem combustível, tem filhos, tem compras, né? A gente deixa de ter um momento com a família para estar ali fazendo, mas outras pessoas só veem o produto final. Então, tudo isso que vocês falaram é muito importante. E só toma cuidado, Carol, até para você não, na sua precificação, utilizando as tabelas e tal lá de precificação, primeiro, lógico, preencher e colocar todos os custos ali certinho. Acredito que isso você já vai fazer com certeza. E aí no final, onde vai ter a tabela, que você vai fazer a montagem do bolo, ele vai somar todos os custos para você colocar o seu lucro. Cuidado com o lucro, para você não colocar algo, né, muito extraordinário, né, exorbitante, que aí pode fugir um pouco realmente do preço do mercado. Agora, você tendo um bom senso ali e aplicando direitinho, com certeza você vai chegar num preço ideal, e aí aquele negócio de posicionamento, conscientização e tal, eu tenho certeza que você vai, aos poucos, conseguir passar essa mensagem para o cliente, que isso que é o mais importante, né? Tá ótimo, gente. Obrigada. Carol, muito bom falar com você, viu? Depois vai mostrando pra gente lá nas redes sociais pra gente acompanhar esse crescimento.
Obrigada a vocês, obrigada pelo tempo, oportunidade. O curso é maravilhoso, eu tô amando, eu sempre indico e sempre faço propaganda porque é perfeito. Que Valeu, bom, a gente fica obrigadão. muito feliz. Obrigada, Carol. Um beijo aí, valeu. Beijo, tchau. Beijo, tchau.